Bom, aí mais adiante na página 138, temos aí o subtítulo, né? Etiologia dos transtornos de ansiedade, né? Generalizada. Então, etiologia, nós vamos ver aí as causas, origem, né? Da ansiedade. Então, como já vimos, o autor também no livro retoma essa reflexão da relação entre ansiedade e medo, né? Então, a ansiedade, ela é muito próxima, né? Ela tem uma raiz filogenética muito próxima do medo. E isso está relacionado ao aprendizado da nossa espécie, né, enquanto animais, durante a evolução das espécies, né? Então, nós relacionamos aí o medo e a ansiedade, como se fosse aí uma aprendizagem aí já que emparelhou, né, os sentimentos, né, colocando eles muito próximos, muito ligados, né? Então, ambos os estados emocionais, medo e ansiedade, são reações fisiológicas de uma classe de respostas classificadas como reação de defesa dos animais. Então, como já vimos aí no começo, na primeira parte da aula, né? Resultante de um estímulo ambiental eliciador. Então, nós aprendemos a ter ansiedade, né, lá no passado, quando estávamos diante de uma situação de perigo. Então, nosso corpo, nosso organismo ali nos preparava para enfrentar ou fugir daquela situação de perigo. Então, essa é, vamos dizer assim, a raiz etiológica, né, dos transtornos de ansiedade. Né? Então, foi um comportamento aprendido, né, para nossa própria subsistência, para nossa existência enquanto indivíduos, que hoje acaba sendo aí gerando determinados transtornos, né? Então, a existência de um estímulo aversivo, quando a gente fala de medo e ansiedade, tem que existir, né? Então, é fundamental, a existência é fundamental. Tem que existir um estímulo aversivo que vai gerar o medo e a ansiedade. Então, vai ter uma ligação, né? E se um estímulo neutro, né, que aqui a gente começa a perceber onde que houve aí muitas das questões dos transtornos de ansiedade, né? Um estímulo neutro, ele acaba sendo apresentado juntamente de um estímulo aversivo. Então, ele vai acabar, por si só, tendo essa capacidade de gerar a ansiedade, né? Então, nós vimos isso lá, por exemplo, no experimento de Pavlov, né? Então, quando lá um estímulo neutro é apresentado junto de um estímulo incondicionado, né? Um pedaço de carne, ele é um estímulo incondicionado, ele já fazia por si só, o cão já salivava, né? Então, quando você tocava o sino junto desse estímulo, o que acontecia? Você ia aprender o cão, né? O cão ia aprender já a salivar também diante do sino. Mas eu falei, né? Na verdade, nós não seríamos diferentes, né? Se toda vez aí que tocasse determinado sino aí pra gente fosse nos dado um lanche do McDonald's, por exemplo, né? Ou outra comida aí que a gente goste, com certeza o sino também ia produzir o mesmo efeito em nós, né? Não seríamos tão diferentes aí dos animais, dos cães, né? Então, o que isso mostra? Que ao longo da nossa história humana, nós fomos aí pareando, né, determinados estímulos neutros com estímulos, né, com reflexos, né, incondicionados que geraram medo e ansiedade no indivíduo, né? Isso é uma base aí que gera hoje, né, os transtornos de ansiedade. Então vamos pensar, por exemplo, aqui um indivíduo de repente chega com uma queixa de que ele tem medo da cor branca, ele evita a cor branca de todo que é maneira. Então, com certeza não é a cor branca em si, cor branca não pode ser um estímulo, né, um reflexo incondicionado, né? O nosso organismo não aprendeu a ter medo da cor branca, por que teria, né? Então, não faz sentido. Então, aí que entra a importância, né, do psicólogo comportamental ser um investigador de comportamentos, né, dele ir a fundo aí na pesquisa dos comportamentos do indivíduo, né, de toda a história, né, desse cidadão. Vamos supor que o indivíduo teve lá um problema de saúde, uma crise de ansiedade propriamente dita, e foi socorrido, né, foi levado a um médico, e ele desencadeou enfrentou uma enorme vergonha daquela situação, se traumatizou com aquilo tudo, né? E lá naquele ambiente de hospital,
ele via pessoas de branco, o hospital em si tem muito branco nas paredes, né, tudo. Então, o branco, né, pode ter sido pareado, associado, né, ao transtorno de ansiedade, à vergonha que ele enfrentou. Então, toda vez aí que ele se depara, né, com a cor branca, né, ele pode aí disparar esse tipo de emoção também, né? Então, a ansiedade seria a resposta, né, a um estímulo que precede a apresentação de um estímulo aversivo, incondicionado que elicia o medo, né? Então, o que, que seria, né? Vamos pensar aqui no indivíduo que tem medo de aglomeração, né? Então, a ansiedade é uma resposta, né? A ansiedade é uma resposta que vem diante de um estímulo aversivo incondicionado, que seria aglomeração, multidão. Então, ele vê, o indivíduo se depara lá com a multidão, né, com o fato de ele ter que enfrentar um local aí cheio de gente, e isso já vai disparar nele a resposta de ansiedade, né? O que, que vai acontecer? O indivíduo, de repente, passa a ter medo de ir ao banco, não quer mais ir ao banco. Por quê? É o banco em si, a instituição financeira? Não. É porque no banco tem multidão, tem muita gente, é um lugar apertado, né? Então, ele vai ter ali que ter contato com as pessoas. Então, o banco é um emparelhamento, né? Ele vai aprendendo aí a ter esse medo também do banco. E isso vai cada vez mais aumentando, vai fazendo novas generalizações, né? Como nós já discutimos esses conceitos, né? Então, é importante para compreender bem um transtorno de ansiedade que você, né, tenha bastante noção daqueles conceitos de emparelhamento, né, e de generalização que nós estudamos aí nas aulas anteriores. Se de repente aí não está lembrando muito bem, tiver alguma dúvida, também pode chamar à tua disposição. E um outro aspecto bem interessante, né, dos transtornos de ansiedade é o quanto que aquele indivíduo, muitas vezes assim, sem que ele tenha uma percepção, mas ele acaba se usufruindo desse transtorno de ansiedade, o quanto que esse transtorno de ansiedade acaba aí sendo benéfico em alguns pontos para ele e vai acabar reforçando a possibilidade de que novos transtornos ocorram, né? Então, as mudanças que as relações causas, né, que as mudanças que esses transtornos de ansiedade, que as crises de ansiedade muitas vezes causam no ambiente, pode estabelecer relações contingentes, ou seja, reforçadoras para que aquele comportamento ocorra novamente. Assim, respostas públicas de medo, que é algo assim, uma resposta reflexa, podem ser reforçados pela aproximação e atenção de pessoas, produzindo uma relação operante. Então, o que eu quero dizer, né? Vamos imaginar a pessoa que ela tem aí um baixo repertório social, uma pessoa tímida, uma pessoa que não consiga se expressar direito, e aí, um belo dia, ela tem lá uma crise de ansiedade em público, né? Ela teve uma crise e o que aconteceu? A resposta, que para muitos pode ser assim, que vai vir dessa situação, pode ser aí aversiva, para ela pode ter sido positiva. Então, de repente, essa mulher aí foi acolhida, né? Foi colocada lá no lugar, né, para descansar, ficou todo mundo em volta dela, acolhendo, todo mundo ficou com dó. Ou seja, essa situação acaba sendo um reforçador. Então, essa pessoa que se sente muitas vezes só, isolada, sem um contato legal, ela pode, né, amanhã ou depois, quando estiver nessa mesma situação, né, de isolamento, triste, abatida, ela pode desencadear uma nova crise de ansiedade que já vem aí buscando novamente esse reforçador. Então ela quer atenção, ela faz isso. É a mãe da criança, né? Então aquela criança manhosa, que muitas vezes ela não é a mãe em si, ela quer a atenção. Então num primeiro momento ela viu que se ela chorar, que se ela, né, fingir ali, né, que está com algum tipo de dor, ela vai ganhar atenção. Amanhã ou depois ela pode retomar esse comportamento diante da necessidade, né? Então, outro exemplo, uma mulher, ela é quase atropelada, então a resposta pública, né, que ela vai aprender ali, né, grito, sobressalto, ela vai gritar, vai ficar ali, né, exaltada. A resposta privada, o que ela vai sentir ali, né, inquietação, agitação, desconforto. E qual vai ser a consequência dessa situação? Atenção de terceiros, tolerância. Então, suponhamos que ela estava indo ali para o trabalho, né?
Então ela foi acolhida ali pelas pessoas, né? Conduziram ela até o trabalho, contaram o que aconteceu pro patrão, e aí o seu patrão, né, vai acolhê-la, vai conversar, né? Vai pedir para ela se acalmar e ainda vai liberá-la do trabalho, né? Falou, olha, hoje vai para casa descansar, você está muito exaltada, né? Então essas consequências reforçam a ocorrência de novas crises. Então, essa mulher se sentiu acolhida, ela se sentiu ouvida por um patrão que de repente nunca tinha a ouvido até aquele momento, né? E ela teve esses reforçadores aí, inclusive de descanso, né? Então, amanhã ou depois, um dia que ela estiver estressada, cansada, querendo ir embora para casa, né? Ou se sentindo ali excluída, que ninguém dá atenção para ela pode desencadear, né, essa crise de ansiedade novamente. Então, uma questão reforçadora. Por isso que é importante toda essa análise, né, do comportamento do indivíduo que vai procurar ajuda, né, de entender o que acontece, quais são as respostas consequentes, né, de cada vez que esse indivíduo tem uma crise, que momentos, quem está perto, né, o que aquela crise evitou. De repente você começa a perceber que toda vez que o indivíduo tinha lá um compromisso lá com um determinado mais sério, ele teve uma crise. Será que não é uma maneira que ele está encontrando, né, de fugir de determinado comportamento, né? Então, vamos supor aí, né? O noivo já toda vez aí que tem que casar, lá que marca o casamento, ele tem uma crise de ansiedade. Algo estranho no ar, né? Então, será que não é uma maneira aí dele postergar isso daí, né? De não estar muito ciente do que ele quer? Então, essa crise vem aí como algo que para ele é importante, vem trazer uma solução, uma saída, né, no momento aí, né, que ele aprendeu, provavelmente esse noivo, ele percebeu que toda vez que ele tem, lá no passado dele, né, que ele tinha, né, que tomar uma decisão importante, estavam cobrando muito dele, né, e se ele desse uma crise de ansiedade, ninguém ia questionar, ia falar, coitado, vamos acolher, deixa isso para depois, né, então provavelmente aí ele aprendeu esse comportamento, né.